Fala pessoal do canal, tô começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição da revista do Homem-Aranha e um material... Meu Deus, vamos lá. O Espetacular Homem-Aranha número 25, publicação da editora Panini, edição de abril desse ano, tá? Custando R$ 20,90 naquele esquema. Capa cartão, com um efeito invernizado, papel couché aqui dentro, tá? Papelzinho couché, 96 páginas de quadrinho, com um material altamente questionável. Cara, essa edição aqui é impressionante. Olha, eu vou te falar, vamos lá. Essa edição número 25 consegue juntar uma edição tenebrosa, eu vou usar essa palavra, tá? Uma edição totalmente bagunçada e mal planejada da Marvel, mas assim, da Marvel americana mesmo, da edição americana. Uma edição aleatória, louca e surreal. Péssima escolha. E aí junta com o péssimo editorial atual da revista do Homem-Aranha aqui no Brasil. A Panini tem algumas edições que realmente estão sendo bem editadas e estão sendo bem cuidadas. Acho que o caso, por exemplo, da revista do X-Men, que tem um capricho, tem um carinho em cima da edição. Mas Homem-Aranha é um negócio... nossa, cara... É um carnaval de emoções de ler a revista do Homem-Aranha, porque o negócio é muito mal produzido. Tá... É impressionante. Eu não consigo entender como o Homem-Aranha chegou nesse fundo do poço. Cara, é o Homem-Aranha. É o maior herói da Marvel. Isso é indiscutível. Não adianta. A gente pode preferir um ou outro. Eu prefiro o Homem-Aranha. A gente pode ter preferências diferentes sobre entrar em algumas discussões e tal, mas é indiscutível. O Homem-Aranha é o maior herói da Marvel. Consequentemente, é o maior herói da Marvel também pra Panini, tá? E tá tudo cagado. Tá cagado nos Estados Unidos e tá cagado no Brasil. Ninguém tá nem aí pro título do Homem-Aranha. Porra, é o título do Homem-Aranha, cara. Mas ninguém tá ligando pra isso. E é assustador. Como que estão fazendo isso, cara? Meu Deus. São problemas diversos. Os problemas passam por desenho, roteiro, edição, por tudo. E essa edição aqui é uma verdadeira porcaria. Ah, me desculpe tudo que você quiser discordar de mim, tá? Mas essa é uma daquelas edições que porra, esse mês é a segunda edição que me deixa puto já. E que mostra o perigoso caminho que os quadrinhos americanos estão indo. De, cara, o que vocês estão fazendo com esses quadrinhos? E mostra mais uma vez que lá atrás, alguns meses atrás, quando o criador do Justiceiro falou que estava saindo quadrinho de herói demais e eles estavam começando a se voltar para um público errado. Na verdade, deveria se voltar a pensar em quadrinhos para o público adolescente, para o público infanto-juvenil, como foi pensado lá atrás, e com menos publicações na banca. Esse seria uma alternativa para começar a tentar melhorar a situação. Eu concordo plenamente com ele, porque a gente vê que o objetivo de fazer quadrinhos em massa, quadrinho atrás de quadrinho, tem que sair todo mês, tem que sair a cada 15 dias uma revista nova e tudo mais. E precisamos criar roteiros mirabolantes das coisas. Cara, tudo isso está gerando uma série de produções e materiais fraquíssimos. A gente começa a enaltecer alguns trabalhos que são totalmente medianos como grandes obras no meio, né, desse deserto de boas ideias e deserto de grandes materiais. A verdade é que os grandes roteiristas estão trabalhando muito bem para e-mails, para Dark Horse, trabalhos autorais e tudo mais. Lá eles estão usando toda a criatividade deles com calma, lançando os trabalhos deles tranquilo, pensando, usando as melhores ideias. E aqui tá ficando o resto mesmo. Para complementar tudo isso que eu tô te falando, existe uma série da Disney Plus que se chama Marvel 616 ou só 616, alguma coisa assim, tá? Você vai lá no Disney Plus, procura essa série, você vai ver o 616 ali e é característico. Isso é totalmente importante para tudo que eu vou falar aqui, tá? E conta pra gente todo o processo criativo do método Marvel, que funcionava muito bem, perfeitamente com Stan Lee, Jack Kirby e o Steve Ditko, tá? Porque ali nós tínhamos 3 gênios trabalhando e ali as coisas funcionavam, sem contar que também era outra época. Nos dias de hoje, ainda existe um cara que trabalha com esse método Marvel e praticamente mais ninguém faz isso. E a ideia é um episódio de 40 minutos que é muito curioso pra gente ver, principalmente pra quem não sabe absolutamente nada de como é a produção de um quadrinho. A gente acompanha desde a concepção da ideia até a criação do roteiro,
Como funciona na prática esse método Marvel, que o roteirista tem uma ideia, ele passa pro desenhista e o desenhista vai desenvolver a página da cabeça dele, com base num pequeno roteiro. Não é um roteiro totalmente descritivo, como a maioria dos roteiristas trabalham hoje, dizendo o que você quer que apareça nos quadros. Não, ele diz, ó, nessa página vai aparecer tal coisa. E aí o cara decide quantos quadros ele faz, como ele vai posicionar a câmera e tudo mais, tá? Algo bem método Marvel mesmo, lá atrás do Lee com Kirby. E aí passa por letristas, entra um outro roteirista para botar os diálogos e tudo mais. E aí depois mostra até o processo da gráfica, cara. Então é um programa muito legal. E que mostra que esse método Marvel é bem complicado para os dias de hoje. E coincidentemente, vamos lá. Nesse programa se fala da edição do Homem de Ferro 2020, né, do Arnold Stark, que foi uma série que saiu lá nos anos 80. E aí quando chegou agora no ano 2020, eles falaram, porra, que legal, já que chegamos no ano de 2020, vamos fazer o Homem de Ferro 2020 com o Arnold Stark. E aí deram na mão do Dan Slott, que é o único cara que ainda faz isso e que faz uns trabalhos bem questionáveis, né? Dan Slott, a gente sabe dos problemas por trás do Dan Slott, tem alguns materiais muito bons, algumas coisas muito legais, mas Dan Slott também faz algumas coisas às vezes bem questionáveis. Mas isso é papo para outro dia. Fim das contas, o Homem de Ferro 2020 é uma bosta, tá? E que mostra que nós estamos num caminho bem perigoso. Logo, o episódio emblemático para mostrar tudo é de um quadrinho bosta. Homem-Aranha, tá? Edição número 25. Depois de tudo isso, vamos lá. Aqui nós temos, começando pelo problema editorial nos Estados Unidos. A gente tinha uma série saindo, tá? Que estava tendo review aqui, que foi o retorno, a volta, né, do Devorador de Pecados. Para começar, o quadrinho do Homem-Aranha estava seguindo uma linha narrativa ali, dele, parceiro do Boomerang, né, e tal. Estavam dividindo apartamento, fazendo uma dupla completamente louca e surreal, ali de vez em quando uma parceria, mas tinha algum toque cômico, alguma coisa ali que prestava um mínimo de diversão e que era razoável. Uma arte cartunesca que eu cada vez me incomodo mais com essa arte. Eu acho que o Homem-Aranha tinha que ter uma seleção de artistas do mais alto gabarito possível. Mas tudo bem, vamos lá. Uma arte mais cartunesca, mais colorida, também é legal. O Homem-Aranha tem essa suavidade e é bacana que tenha. E aí tem uma quebra abrupta da primeira edição que saiu em janeiro, nesse novo formato, para a edição seguinte, que já é o Devorador de Pecados. Isso é um problema americano, não tem nada a ver com a Panini. E eles fazem uma quebra assim total de uma revista que vai para uma outra pegada totalmente diferente, um negócio mais sério e tudo mais. Vão ressuscitar esse Devorador de Pecados agora como um personagem meio sobrenatural e com uma proposta nova. É legal. Veio muito boa e você pode ver o review aqui no canal que eu falo, que a premissa é bacana e que a condução da história foi boa. Porra, isso pode render alguma coisa muito bacana. Edição seguinte, deslizou. E deixou um gancho questionável para essa daqui, tá? Eu vou entrar em spoiler do fim da edição anterior e talvez acabe falando alguma coisa disso aqui, mas é porque eu preciso para entrar nos pontos que eu quero chegar. Na edição anterior, que eu reclamei demais, é o seguinte: Devorador de Pecados está lá teoricamente matando as pessoas, só que as pessoas a gente descobre que elas não morrem. Na verdade, elas se recuperam depois de mortas pelo Devorador de Pecados, que está sugando os poderes dessas pessoas e os pecados. Então as pessoas estão se tornando bons cidadãos depois de terem morrido e meio que ressuscitado com o Devorador de Pecados. E aí o Devorador de Pecados agora está mirando Norman Osborn. Porra, o maior pecador do universo do Homem-Aranha é esse cara. Ele está indo lá. O Homem-Aranha, obviamente, está fazendo o papel dele, cumprindo o básico da linha narrativa Peter Parker Homem-Aranha. Eu vou impedir o Devorador de Pecados de atacar o Norman Osborn. Cara, isso é o básico. É a linha básica. É isso que eu espero do Homem-Aranha. É isso que eu espero do Superman. É isso que eu espero do Batman. Esses caras nunca vão deixar... deixa o Devorador de Pecados dar um teco no Norman Osborn, porque parece que vai ficar um cara bonzinho e vai ficar tudo bem. Não pode. Isso é o básico. Ele tem que impedir o Devorador de Pecados de atacar o Norman Osborn. Isso é um preceito básico dos super-heróis, e principalmente desses heróis que têm esse tipo de pensamento, de moral, de idoneidade e tudo mais, né? São os princípios básicos da personalidade desses caras. Até aí tudo bem. O Homem-Aranha tem que ir lá e o Homem-Aranha vai lá.
E aí se junta um grupo dos outros aranhas, que tem Miles Morales, da Spider-Gwen, tem Mulher-Aranha e o cacete A4. Essa galera se junta meio que pra impedir o Homem-Aranha de fazer isso. Aí tu já, peraí, gente, vocês estão lendo o quadrinho do Homem-Aranha? Vocês não lêem o quadrinho do Homem-Aranha. Vocês estão duvidando da moral do Peter? Vocês estão duvidando que o Peter tá indo lá fazer o que ele tem que fazer? Vocês estão achando que isso é errado? Peraí, vocês vão impedir o Peter Parker de proteger alguém? Não interessa se esse cara é um vilão ou não? Tem alguma coisa errada no conceito de vocês. E aí a revista termina ali. Nessa do Peter indo lá no meio da confusão do asilo lá, Ravencroft, o caralho, e... ok. E aí a gente espera um mês pra chegar a edição número 25, que é esta que tá em mãos. E aí o que a Marvel faz lá nos Estados Unidos? Inventa, tá? Inventa que essa é a edição número 850 de Amazing Spider-Man. Porra! Marvel, menos, cara, menos. Existe um atual conceito, né, dessa numeração elevada que a DC resolveu trazer essa porra pra cá. A DC tem milhões de méritos. Milhões. Mas a DC também se perde demais na porra desse conceito de crise atrás de crise, reboot de universo atrás de reboot de universo, tá? Se perde um pouco por trás disso. E aí, ela inventa que vai fazer os 952 e esquecer tudo que tem pra trás lá, fazendo o Flashpoint e o cacete. Ok. Questionável, mas tudo bem. Quer trazer pra uma... Tudo que fez antes não serve. Ok, vamos trazer de volta. E aí, tem a péssima ideia de zerar as revistas. Péssima. Viram que era péssima e resolveram deszerar porque sabiam que estava chegando nos números 1000 de Action Comics, de Batman, né, Detective Comics, tudo chegando em número alto. Não, esquece, vamos voltar para o número antigo. Balela, troço ridículo. Mas até aí, ok. Problema da DC, ela sempre manteve a numeração e a numeração estava extremamente elevada. Ela que tinha cagado tudo, zerando as numerações quando não devia ter feito isso. A Marvel sempre deixou as numerações loucas. A Marvel nunca inventou de zerar essa cronologia. Porém, ela sempre zerou revista. Ela sempre zerou revista para atrair venda de novo. Vou começar uma nova fase totalmente única do personagem. Zera as revistas. Sempre fez isso, tá? Então, agora inventar que essa daqui é uma edição do nada, uma edição comemorativa número 850, balela. Conversa pra boi dormir. Quer fazer? Tá bom. Inventaram num somatório louco que essa aqui é a edição número 850. Ok. Vamos fazer uma edição especial? Então faz uma edição especial. Mas não. Vamos pegar a história que a gente estava contando, que já não era tão boa. Vamos botar todos os capítulos que faltavam, que seriam nas próximas 3 edições, tá? Vamos juntar tudo nessa daqui e vamos botar um enxerto com algumas histórias especiais para complementar essa edição. E aí dá essa edição aqui, que tem aqui na capa, edição especial comemorando 850 edições de Amazing Spider-Man. A Marvel fez um encadernado da Panini, tá? A Marvel fez um encadernado desse de 96 páginas. Ela fez simplesmente o mesmo que a gente encontrou, por exemplo, na revista dos Vingadores, de juntar 3 edições e no final ter uma história, um enxerto ali, nada a ver. Como ela fez com outros também, nesse formato atual de 96 páginas. A Marvel fez isso. E lançou essa edição 850 nesse formato bizarro. Com 3 partes finais da história lá do Devorador de Pecados e completando com mais 3 histórias curtíssimas com artistas convidados. Ela fez um mix da Panini na edição 850. A Panini, até aí, não tem nada a ver com isso. Chegou nessa edição aqui, é a continuidade cronológica da história. A Panini foi lá e fez o quê? Publicou na edição, tá? Até aí tá tudo certo, tá? Tudo ok. O problema é que é tudo uma merda. Cara, é caído demais. O material é caído demais lá fora. E essa cagada toda da Marvel de roteiros já questionáveis, né? Isso aí tudo bem, a gente tá nessa discussão tem anos. A falta de continuidade artística, que isso a cada dia me incomoda mais, cara. Eu quero pegar um quadrinho que eu saiba quem é o desenhista. Porra, aí tu começa a ficar difícil de competir com outros títulos. Porque eu pego o mangá, toda edição tem o mesmo roteirista e o mesmo desenhista. Eu sei que são coisas diferentes. Eu sei que o universo de quadrinhos americanos é uma outra coisa. Só que o próprio universo de quadrinhos americanos já foi desse jeito. Se a gente pegar a nossa coleção fantástica do Immortal Hulk, não é assim? A gente não tem todo mês
saindo uma edição do Al Ewing com a arte fantástica do Joe Bennett. É isso que eu quero. Eu não quero... Eu acho que eu vou comprar o Immortal Hulk e sair de outro jeito. Mas eu já compro o Immortal Hulk sabendo que eu vou ler uma revista com o roteiro do Al Ewing e o desenho do Joe Bennett. Existe uma continuidade artística. O Immortal Hulk é o Immortal Hulk por causa da arte do Joe Bennett. Se a gente pega grandes fases dos personagens, sejam eles quais forem, tem um desenhista característico. Senão a gente não estaria falando de coleção Lendas do Universo DC, Liga da Justiça com a arte do Kevin Maguire. A gente não estaria falando de Novos Titãs com a arte do Marvel Wolfman. Marvel Wolfman no roteiro, com a arte do Jorge Pérez. A gente não estaria falando do Superman do John Byrne, que não é só o roteiro, é a arte do John Byrne. A gente não estaria falando de tantas coleções que são baseadas no próprio desenhista. Tem a fase daquela coleção do Cavaleiro das Trevas lá, das edições do Batman, que eram nomeadas pelos desenhistas, que passavam um bom tempo na revista e tinham uma unidade artística que não tem mais. Isso é uma coisa que me incomoda, porque dentro dessa revista a gente tem os 3 atuais desenhistas do Homem-Aranha. E aí a revista, você passa de um capítulo para o outro, a arte muda completamente. Isso é chato, tá? É mimimi, é picuinha do leitor chato, tradicional, que tá lendo há 20 anos? Talvez seja, cara. Mas é muito bom ter uma unidade artística. Isso é uma merda, tá? A gente já tem um roteiro meio caído e ainda tem uma falta de unidade artística. É ruim. É ruim. Eu li uma história que tem aqui 80 páginas e a cada 20 páginas tem uma arte diferente. Numa página é um Duende Verde e na outra ele está completamente diferente porque mudou o artista nas próximas 20. Isso incomoda, isso é chato, tá? Vou botar tudo pra fora aqui. Se prepara, vou cuspir aqui tudo que eu quiser. Então ainda vou ficar falando mais tempo. Então, isso é chato, tá? Dito tudo isso, dessa parte do Homem-Aranha, ainda existe um problema aqui dentro, que é todo um problema narrativo da história. Ok, o Peter foi lá, se juntou com o Duende Verde na história, caíram na porrada lá com o Devorador de Pecados, até aí tudo bem. Tem umas coisas gratuitas e bem mais ou menos ali, que não servem pra muita coisa. E o Devorador de Pecados, eu falei, que absorve os poderes dos inimigos que ele teoricamente matou e absorveu os pecados. E aí vai aparecer o Juggernaut, o fanático, no meio do caminho, e ele vai pegar, só pra criar um a mais, ele vai pegar os poderes do Juggernaut. Nada disso serve pra nada. A história não se desenvolve numa grande ação e não, tá? É impressionante como são muitas páginas de nada. Não acontece nada. Na verdade, acontece muito pouco. E você vai passando páginas sem objetivo, tá? São páginas e mais páginas sem nenhum objetivo. E o Juggernaut, o fanático, tá lá. O Devorador de Pecados agora é super forte, super tosco, sem grandes motivações. Pra piorar toda essa sequência, a gente tem... Os caras estavam lá fora. O grupo dos aranhas que estavam lá fora debatendo se eles tinham que impedir o Peter, tá? Se juntaram, juntou todo mundo. Deixa eu pegar essa porra dessa página aqui. Eu vou botar pra fuder agora nesse programa. Juntou todo mundo, tá aqui todo mundo. Todo mundo aqui olhando. Tá vendo? Todo mundo aqui olhando, esperando. Porra, não, a gente tem que impedir o Peter. Tem que deixar o Devorador de Pecados pegar o Norman e tudo mais, porque o Norman é malvado. Tem essa galera toda tá do lado de fora, o pau tá comendo lá dentro. Eles foram lá, se juntaram, não, para tudo, que a gente tem que impedir o Peter, tem que deixar... Mas ninguém vai lá agir. Ficam lá um tempão parados esperando. E aí depois que eles estão um tempão parados esperando, a Gwen fala, não, mas esse é o Peter... Todo o discurso que eu falei pra vocês, a Gwen vai lá e convence... Eles já não foram. Eles deixaram o Peter se fuder lá e ficaram olhando. E aí depois que o pau tá comendo, a Gwen convence eles de que eles não têm que ir. Então pra que teve isso? Pra enxertar páginas. Pra ter mais coisa na revista que não precisava e que não vai a lugar nenhum. Não existe nenhum propósito narrativo nessa junção e depois ela impedir e nada. Isso não serve pra nada na história. Pra nada. É só pra criar mais páginas pra poder fechar mais edições. Porque não tem nada.
não tem absolutamente nenhum propósito narrativo, nada que vá alavancar ou levar para frente a história, essa junção e essa tentativa de impedir o Peter, que acaba não acontecendo. É surreal. Antes fosse pro caminho ruim. Eles invadirem a bosta do Ravencroft lá e tal, e cair na porrada com o Duende Verde, cair na porrada com o Peter, cair na porrada com o Devorador de Pecados, é uma confusão. Podia ser que saísse alguma coisa daqui. Mas eles simplesmente ficarem parados lá. 4 edições dizendo a gente tem que impedir o Peter de salvar o Duende e não fazerem nada. Não tem objetivo. Cara, é mais uma vez brincar com a minha inteligência, subestimar a inteligência do leitor. Tá? É complicado. Complicado. O negócio, você vai vendo que não existe cuidado, não existe planejamento nenhum. O objetivo é fazer o máximo de páginas possíveis, o mais rápido possível e que se dane tudo. Tá? Então a história é muito ruim, essa conclusão toda é muito caída e não serve pra nada. Então, terrível. Ainda tem a falta de unidade artística. Depois disso, a gente vai para as historinhas extras. As historinhas extras também têm problemas. Eu vou dizer que muitos. Desde a versão americana para a versão brasileira, tá? A gente começa com a primeira, que é do Kurt Busiek. Vou mostrar já as artes para vocês. Deixa eu mostrar as artes primeiro, que aí depois a gente volta. Então, ó, a gente começa a revista com a arte bacana, ó. Tava bacana. É uma arte, às vezes, meio puxada um pouco pro cartoon. Porra, mas tá muito bacana. Ó, a splash page bonita. Material legal. Eu falei, porra, tá legal isso aí, cara. Tá legal. Olha só. Tá legal, né? Aí tu se anima, tu fala, porra, bacana, cara. Homem-Aranha tá com a arte bonitinha. Aí tu tá lendo isso aqui, né? Porra, legal. Tu passa mais uma página. E aí vira outro material. Paleta de cores, arte final, o desenho, tá tudo diferente. Tá? Esse daqui não é o mesmo Duende Verde e Homem-Aranha que eu tava lendo na edição anterior. Algumas páginas antes. Não é. Aí tu continua passando. Quer dizer que os artistas são ruins? Não. Não tô falando isso, tá? Pode até ser uma edição que venha com artistas... Que a revista venha de um pro outro, que o outro seja horrível. Isso pode acontecer. Não é o caso, tá? Mas... a gente começa a ler materiais que não se parecem nem um pouco. Parece que não é nem a mesma revista. Visualmente, fica muito diferente, tá? É reclamação de fãzinho e tudo, mas pode ser. Mas é algo que incomoda. Passar essa parte, tá? Isso daqui, por detalhe, a gente tem... ai, cara, isso aqui é mais um problema, tá? Deixa eu chegar aqui na parte do... aqui a gente tem a arte dos... cara, é difícil de eu dizer pra vocês quem são os artistas, porque aí entra no problema da Panini, tá? Que aí eu falei que tem problema lá fora e tem problema aqui dentro. O problema aqui dentro a gente já vai falar também. Aqui a gente tem a arte do Ryan Otley, do Humberto Ramos e do Mark Bagley, tá? Acredito eu que nessa ordem, né? Ok. Dito isso, a gente vai pro roteiro do Kurt Busiek com o Chris Bachalo, que é uma historinha curtinha do Peter Parker mais jovem, ainda já Homem-Aranha, mas ele tá no museu e tal, tirando umas fotos pro JJ, e aí tem acontece lá uma coisa qualquer dentro do museu, tá? Isso aí é detalhe. A questão toda da revista é a seguinte, cara. Vocês viram que o Peter aqui tá usando um fonezinho de ouvido, tá? Ok. A história não é brilhante, não, mas talvez em inglês ela seja melhor. A verdade é que o Kurt Busiek fez uma grande homenagem ou uma grande brincadeira usando as músicas dos Beatles. E ele usa, dentro dos diálogos dos personagens, das coisas que são faladas quase o tempo inteiro na revista, ele usa trechos ou nomes das músicas dos Beatles dentro das falas. Tá? Então, por exemplo, ele conhece uma menina que se chama Jude. E ele, hey Jude. Entendeu? Então tem tudo isso. Em inglês deve funcionar demais. Em português existem problemas. Por quê? Fica totalmente sem sentido. A revista fica simplesmente uma história aleatória e com pouca graça. Depois disso a gente vai para uma história, cara, que eu não entendi muito bem qual o objetivo dela.
não entendi muito bem para onde ela vai, tá? Que é Quatro Sapatos, com o roteiro e arte do Tradd Moore. Tradd Moore, se eu não me engano, é o desenhista que estava responsável pelo surfista prateado do Donny Cates, tá? Pelo menos a arte me pareceu, mas posso estar enganado também. Mas a questão é que é uma aventura totalmente psicodélica e que não faz muito sentido e que não sei se vai para algum lugar, tá? São poucas páginas de um Homem-Aranha entrando num cubo mágico ali, indo para um lugar que tem uma cachorra feiticeira. Cara, as páginas são bem confusas, bem psicodélicas e um roteiro que realmente não sei se vai para algum lugar e se apresenta alguma coisa importante. Material esquisito, estranho e que a Marvel botou aqui. Dessa vez não é culpa da Panini, a Marvel botou isso. Para fechar, mais uma história que não acrescenta nada, pelo menos essa tem uma boa arte, tá? Que mostra a neta do Abutre caindo na porrada ali num pauzinho rápido com o Homem-Aranha. E aqui a gente tem um material com o roteiro do Saladin Ahmed e com a arte do Aaron Kuder. Para fechar, isso é 3 páginas, tá? 4 páginas. Para fechar, a gente tem uma galeria de capas aqui da revista, tá? Comemorativo, já que é uma edição de 850 edições, tem uma porrada de capa, tá? Para fechar a revista no seu material ali questionável. A revista em si, cara, é muito caída. Se você vir essa edição especial comemorando 850 edições de Amazing Spider-Man, aí você vê essa capa e acha que vai ser uma edição similar, por exemplo, a revista do Lanterna Verde comemorativo de 80 anos, ou a do Coringa de 80 anos, são vários contos, alguma coisa. Não compre Gato por Lebre, que o objetivo não é esse. Não é aqui uma edição comemorativa nesse sentido. Até tem 3 historinhas curtas ali, mas que agregam nada e, na verdade, é a conclusão de uma revista. De comemorativa, essa revista não tem absolutamente nada. Ela só tem mais páginas na versão americana. Mas não tem nada. Não tem uma grande homenagem a nada, não tem nenhuma evolução de nada. Material fraquíssimo, desnecessário e que você não só pode, mas... Cara, você não precisa nem passar perto desse material, tá? Dito tudo isso da edição em si, dos problemas americanos, ainda existem os outros problemas nacionais. A gente tem como problema nacional aqui dentro da revista a falta de informações. Uma coisa já melhorou, cara. Eles botaram aqui atrás que não tinha absolutamente nenhuma informação no que tinha dentro da revista. Eles botaram aqui. Essa edição tem a revista, tem 96 páginas e traz a revista Amazing Spider-Man número 49/850, que a Marvel inventou, que essa 49/850, tudo bem, direito da Marvel. Então, ela passou a botar essa informação. As revistas de 96 páginas não tinham nenhuma informação do seu conteúdo do lado de fora. Botaram aqui, ponto para Panini, não estão fazendo mais do que sua obrigação. Até aí, ok. Depois a gente aqui dentro, a gente volta para aquele problema de falta de informações dentro da história. A revista, cara, não tem quem é o artista dentro da própria edição. Tudo isso passou a ficar dentro de uma página que está solta aqui e tá vindo assim, ó. Dessa vez veio assim, ó, tá? Então essa tá até dando para entender. Botaram aqui na ordem os artistas, os desenhistas da revista, tá? E aí a gente tem deixa eu ver se tem aqui. Matheus Ornelas é o editor e adaptador dessa revista. É ele que tá fazendo esse troço aí. E aí eu acho que falta, cara, botar quem é o desenhista dessa edição aqui que eu tô lendo. Porra, faz... Todas as outras revistas estão vindo. Por que o Homem-Aranha não tem? Por que o Homem-Aranha falta informações? Me desculpe. Eu acho tosco o negócio tá começando desse jeito assim, ó. Você abre... Primeira página, é a revista. Eu acho tosco. Eu não tô curtindo do jeito que tá saindo. Por que não pega essa informação, como tava fazendo nas outras edições, e bota na primeira página? Bota isso pra vir aqui. Não entendi. Começa me dando as informações então. Mas enfim, a revista tá um caos, tá sempre com essas informações todas desencontradas. E é muito estranho. É um material muito esquisito. A história tá muito caída. O Homem-Aranha tá muito aquém do que deveria. A grande verdade é, o Homem-Aranha é foda, o Homem-Aranha tem grandes histórias, o Homem-Aranha é o maior herói da Marvel. Mas ele também tem grandes fases horríveis. Grandes fases com roteiros altamente questionáveis e tudo mais.
quer se produzir coisas demais para Homem-Aranha e acabam se perdendo. É óbvio que isso ia acontecer, e eu acho que o trabalho do Nick Spencer, né, é um trabalho muito questionável e muito caído. A verdade é que essa revista aqui acabou de ser dropada da minha coleção, não compro mais, já não estava comprando, já estava achando que o caminho que estava vindo do Homem-Aranha estava bem questionável, bem caído, e não vale a pena que eu continue seguindo com o Homem-Aranha. É melhor investir esses R$20,90 num outro material, pegar uma outra coisa, mas Homem-Aranha não tem futuro. Não tem, me estressei com essa revista e não quero mais. Dito tudo isso, falei que ia botar tudo pra fora aqui, abrir meu coração. E aí? O que você tá achando disso tudo? As coisas que eu falei foram totalmente infundadas, assim? Não sei, né? Mas é a minha visão enquanto leitor que gosta demais do material e tô encontrando coisas assim que agregam muito pouco, cara. Que não vale a pena eu ficar acompanhando todo mês. É um negócio bem questionável. Dá pra eu pegar outra coisa com esse dinheiro. Diz pra mim o que você achou. Diz pra mim o que você achou do programa. Escreve pra mim a respeito de tudo que rolou aqui. Vai, fala aí, pá, escreve, a gente bate um papo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido essa loucura. Fazer um review de meia hora pra falar de Homem-Aranha número 25. É um negócio de maluco, mas esse negócio de maluco você encontra aqui. E eu espero que você tenha gostado, espero que você se inscreva, ative a notificação do sininho e volte várias e várias vezes para ver outros programas. Tem um monte dessas coisas aqui, mas a maioria das coisas é coisa boa, tá? Coisa não tão boa assim é difícil. Mas de vez em quando tem, e aí a gente tem que reclamar, tá? Mas volte, vem ver os reviews bons também. Se inscrevam no Facebook e no Instagram do Barbas. Vou deixar o linkzinho, tá? Se quiser comprar essa edição, vai comprar. Compra pelo link do Barba e dá aquela moral. Ou compra qualquer quadrinho, mas usa o link do Barba. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.